Olá, está no ar o Rio em Pauta, o programa que vai aprofundar a discussão dos principais assuntos da cidade. No programa de hoje, a nossa pauta é a segurança. Você se sente seguro andando pelas ruas da cidade? Será que as Forças Armadas podem solucionar a violência? A polícia tem capacidade para trazer novamente a tranquilidade à população? Um estudo recente mostrou que o Rio de Janeiro teve o maior aumento do Brasil nos casos de latrocínio, que é roubo seguido de morte. Passou de 131 casos em 2015 para 225 ocorrências em 2016. O crescimento foi de 70%, enquanto a média do país foi de 58%. Em 2017, já foram mais de 100 policiais mortos. Os conflitos contra bandidos aumentaram matando inocentes, como a menina Maria Eduarda, atingida dentro da escola. Por falar em educação, quase todas as escolas e creches já fecharam nesse ano por causa dessa guerra. A Força Nacional, assim como na Copa e na Olimpíada, foi chamada para ajudar no combate à violência. Os dados que você viu foram retirados de uma pesquisa feita pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Vamos conversar com o cientista político e pesquisador do Laboratório de Análise da Violência da UERJ, João Trajano Centro-Sé. Muito obrigado pela sua presença, João. Por que a gente ainda enfrenta índices de violência altos nos dias de hoje? Bom, essa é a pergunta que não quer calar, né? Nós temos já desde o finalzinho dos anos 80 e sobretudo ao longo dos anos 90, um diagnóstico relativamente consagrado sobre não somente altos índices, mas índices crescentes de criminalidade violenta no Brasil em geral, em algumas capitais em particular, e temos conseguido, a duras penas, aos poucos, monitorar o movimento desses índices, né? Infelizmente, a despeito de nós já termos consumido anos debatendo, formulando propostas, criando núcleos de estudo, fóruns de debate, os resultados que a gente conseguiu produzir até aqui não são nada alentadores, né? Em relação a esse estudo, o que mais chamou a atenção? Na verdade, eu acho que esse estudo ele se destaca menos por novidades do que pelas recorrências, né? O Fórum Brasileiro de Segurança Pública é uma instituição que hoje é consolidada, é muito respeitada, não somente no Brasil, mas internacionalmente. Congrega pesquisadores, gestores, profissionais do campo da segurança pública do Brasil inteiro, não é? E tem produzido anualmente, tem recolhido anualmente as informações mais importantes de todas as unidades federativas do Brasil em relação à violência e à criminalidade, né? É muito importante chamar atenção para duas coisas. Primeiro, essa recorrência cria uma cultura de valorização da informação, uma coisa que é relativamente recente no que diz respeito à segurança pública, né? Durante décadas, eu diria, a questão da segurança pública foi tratada de forma intuitiva, sem muita base científica, sem muito planejamento, não é? Isso certamente é um dos fatores que acaba concorrendo para a manutenção dessa incidência, né? Então, a manutenção, a criação dessa cultura de sistematização e publicização de informações qualificadas, ela é muito importante, ela torna esse problema mais gritante, não é? Mais presente na agenda pública. E, em segundo lugar, uma coisa muito importante, funciona como um indutor. Por quê? Porque como a abordagem da segurança pública ela é uma atribuição das unidades federativas, nós não temos uma padronização, né? Cada unidade federativa do país tem o seu próprio sistema de registro, de organização e de publicação dos seus dados criminais. Isso causa uma série de problemas, porque esses dados eles dificilmente são comparáveis de forma rigorosa. Muitos dados são pouco confiáveis em vários estados, né? E isso dificulta, então, que a gente tenha a possibilidade de fazer um planejamento de investimentos, por exemplo, orientado por informações qualificadas e de uma perspectiva comparada no âmbito nacional, né? A recorrência com que esses dados são publicados, a despeito da não confiabilidade de muitos deles e da dificuldade em compará-los,
está criando, muito mais lentamente do que seria desejável e necessário, uma cultura que eu espero, em tempo curto, eu acho que nós já perdemos muito tempo, né? Um sistema unificado, nacional, de produção de informações. Agora, o Rio de Janeiro tem uma característica em relação ao latrocínio, roubo seguido de morte, ou seja, houve um aumento em relação à média nacional. Como é que você analisa isso? Na verdade, o Rio de Janeiro é um capítulo tragicamente à parte na nossa conjuntura atual, né? Porque foi nele que estiveram depositadas muitas expectativas de avanço no campo da segurança pública, sobretudo no que diz respeito à redução da letalidade dolosa, não é? Em função de algumas iniciativas, né? Uma política de planejamento, de definição de metas para a Polícia Civil e para a Polícia Militar. A criação das unidades de polícia pacificadora também foi uma iniciativa que criou muita expectativa, não somente no Estado, mas em âmbito nacional. Né? Os investimentos do governo federal no Estado, sobretudo na sua capital, em função dos chamados grandes eventos. Isso fez com que o Rio de Janeiro, no início dessa década, né, apresentasse um declínio, né, na incidência de mortes violentas, né, dolosas. Né? E havia muita expectativa de que essa tendência ela se mantivesse e se acentuasse ao longo do tempo. Infelizmente, o que acontece é um retrocesso. Né? Nós temos uma tendência de novo, desde, se não me engano, 2014, né, 2013, 2014, a um crescimento das mortes violentas. Eu acho que isso tem a ver com a crise que o Estado passa, crise não somente fiscal, que é muito grave, mas também crise de autoridade, a crise dessas iniciativas que pareciam tão alvissareiras e, de repente, parecem hoje abandonadas pelo poder público, e aí um recrudescimento da violência, uma queda na confiança que a população tem nas instituições, isso acaba gerando esse cenário. Justamente nessa questão da confiança, após avanço da UPP e decadência dessa iniciativa, a gente observa uma falta de crédito em relação da população, policiais que também estão desmotivados, são mal preparados, mal pagos. A gente pode ter que tipo de expectativa em relação ao combate de um tema que é recorrente e que poucas vezes a gente consegue ter um suspiro de alívio? Eu acho que era muito importante sentar, juntar especialistas, pesquisadores, gestores, sentarem novamente e conversarem a respeito dos rumos que a segurança pública do Rio de Janeiro pode tomar nos próximos anos. O cenário atual é muito preocupante, porque juntamente com a crise dessas iniciativas que pareciam tão promissoras 4, 5 anos atrás, nós assistimos a uma retomada de práticas antigas. Ou seja, o modelo de combate está ultrapassado e comprovadamente com problemas. Ou seja, a gente viu o caso recente agora da Rocinha, onde há uma ocupação, os policiais depois saem, tropas federais, e tudo volta ao normal. Exatamente. Né? Já nos anos 90 mesmo, início desse século, esse modelo de intervenção, do ponto de vista da produção de resultados, é absolutamente inócuo, é absolutamente ineficaz. Não é? Ele vitimiza não somente as populações das áreas onde as forças policiais atuam, mas vitimizam os próprios profissionais de polícia. O confronto pelo confronto não leva a nada? Não leva a nada, só leva à elevação da incidência de mortes violentas. E a saída? Inteligência, planejamento? Uma das informações importantes que a gente pode encontrar no anuário é exatamente o investimento de recursos para a área de segurança pública. Se nós entrarmos nessa rubrica, nós vamos ver que a área de inteligência ela é totalmente negligenciada de investimentos, tanto do ponto de vista dos governos estaduais, quanto do ponto de vista do governo federal. Né? A área de inteligência é totalmente negligenciada. Né? Essa seria o grande avanço, o grande salto, né, para nós termos uma mudança significativa na abordagem da questão da segurança pública, e ela, ano a ano, ela é deixada em segundo plano. Né? Nós gastamos muito no campo da segurança pública, é inegável. Ações como essa, recentemente na Rocinha, consomem um volume absurdo de recursos, cria muita expectativa junto à população, sobretudo da chamada opinião pública, mas os resultados são absolutamente inócuos, absolutamente inefetivos. João Trajano, muito obrigado pela sua entrevista. Ficamos por aqui. Até o próximo Rio em Pauta.